O tema que nós escolhemos hoje para abordar com todos vocês é sobre as cidades astrais. Como são organizadas essas cidades no plano astral? Como que funciona a vida no plano astral? Como é a estrutura dessas cidades? De que material elas são feitas? Qual o material de construção das cidades astrais? Tanta essa pergunta, né? Quem é que constrói? Como é que funciona? Quem é os engenheiros, a tecnologia, a ciência, tudo que existe. Ok? Então, essas questões fundamentais da experiência humana pós-mortem, da nossa outra realidade, nós vamos estar conversando hoje nessa palestra. Ok? Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o nosso universo ele está dividido em dimensões. Ok? É um único universo, presta bem atenção, nós temos que entender assim, ó, né? Existe um único universo, ok? É a forma mais inteligente de entender. A ideia de múltiplos universos. Existem múltiplos universos. No entanto, esses múltiplos universos estão contidos num universo maior, ok? Então, nós podemos entender num diagrama de círculo que nós temos um universo, e dentro desse universo existem outros universos, são subuniversos do universo maior. Mas na verdade esses outros universos, dentro desse universo maior, são apenas dimensões quânticas de um mesmo universo. Na teoria da física quântica, se vocês acompanharam o nosso trabalho em cima de física quântica e espiritualidade, vocês vão entender que nós criamos aquela teoria do campo, né, baseada nas teorias de Einstein. Um campo onde esse campo condensa-se para formar todas as partículas, todos os átomos e tudo mais. E nós criamos a ideia de que essa condensação ela se faz quanticamente em vários níveis de pensamento dessa matéria. Tá? Então, se essa matéria se adensa um pouquinho apenas, ela cria um universo que nós chamamos de um plano superior. Se ela se adensa um pouquinho mais, ela vai criando universos cada vez mais densos, ok? De matéria. Nós podemos imaginar assim, né? Nós podemos criar um outro diagrama. Sadal, senta aqui a minha pessoa. Nós podemos criar um diagrama, né? Nós podemos criar um diagrama de níveis. Nós podemos dizer que aqui o nível superior, né? O nível superior ou o próprio campo, né? Ou Deus, como vocês quiserem chamar, o próprio campo consciente, a consciência cósmica, ela vai se adensando, criando outros planos, outras dimensões da matéria. Ok? A grosso modo, nós podemos dizer que o universo se adensa em 7 universos, em 7 dimensões. O último universo seria o plano físico da matéria. E, acima do plano físico, nós teríamos a dimensão astral, o plano astral. Né? Então, tudo acima da matéria nós chamamos de planos espirituais. Tá? Quando a gente fala assim, planos espirituais, tudo que está acima da matéria, do físico, nós chamamos de planos espirituais. Tem gente que chama de plano astral, plano mental, intuicional, búdico, crístico, tal. Esses aí são termos esotéricos. Tá? Então nós podemos imaginar que esse plano astral, nós vamos comentar hoje, nós vamos conversar hoje só sobre o plano astral. O plano astral, né, ele está subdividido em outras dimensões que nós vamos tentar colocar aqui para vocês entenderem. Para ver onde que estão localizadas as cidades astrais. Muito bem. Então, vamos dividir aqui só o plano astral. Tá? Aqui o plano físico. E aqui então o plano astral. Ok? Muito bem. Então nós podemos dividir o plano astral nas seguintes dimensões conhecidas. O umbral, ok?
Acima do umbral, eu chamo de penumbral. Acima do penumbral, nós chamamos o plano da luz. Acima do plano da luz, nós chamamos de o plano dos ascensionados. E acima dos ascensionados, nós temos o grande comando planetário. As inteligências e as forças que comandam tudo que está aqui embaixo. Ok? Vamos esclarecer. A palavra umbral, ela vem da palavra umbra. Umbra é sinônimo de escuridão, ausência de luz. Ok? Mas aqui não significa que o lugar é um lugar escuro. Vocês estão me entendendo? A umbra aí significa espíritos que se localizam sem consciência. É idêntico à superfície terrestre. A superfície terrestre, aqui, ó, o plano físico, a superfície da Terra, é chamado de umbral. É chamado de o mundo das trevas. Porque a maioria dos espíritos encarnados não tem a mínima consciência de sua natureza espiritual. Ok? Eles não têm a mínima consciência de sua natureza espiritual. Por isso, esses espíritos são chamados de espíritos das trevas. Vivem apenas a sua natureza material. A sua vida no dia a dia é uma vida voltada para o material. Ele não tem a mínima consciência de sua natureza espiritual. E por causa disso, todos os conchavos, todos os conflitos é em função da matéria. Guerras, ciúmes, poder, inveja, né, corrupções políticas, bandidos, assaltos, guerras, né, tudo isso voltado ao plano da matéria, com o único objetivo de obter mais matéria. Vocês estão entendendo? Todos os conflitos humanos são conflitos ligados à matéria, à posse, a poder. As questões afetivas são questões de poder, de posse. É meu marido, minha esposa, meu namorado, tudo meu. Tudo no sentido de propriedade. Você está entendendo? Tudo no sentido de possuir. Então esse é o mundo das trevas. É umbral. Então a superfície da Terra, você vê, embora a gente esteja num local tão maravilhoso, pássaros cantando, cheio de natureza, cachoeiras belas, no entanto é umbral. Então, da mesma maneira, o plano umbralino aqui no astral, também ele é um local idêntico, bonito, belo. Mas quem está nas trevas? É a consciência humana. Entendeu? Então o termo umbral significa que a consciência humana está nas trevas. O espírito lá vai no astral com as mesmas dores, com as mesmas paixões, com os mesmos... que morreu. O cara morreu, ele simplesmente morreu, está do outro lado. Com as mesmas visões, com a mesma natureza do plano físico, material, com as suas paixões, com o seu poder, certo? Só que o conflito vai ser bastante grande nesta região, né? Porque se você mata muita gente numa guerra e depois você morre, aquelas almas estão vivas. Elas vão cobrar justiça, vão perseguir você. Então é um plano complicado, que é um plano de, né? É um plano de expiação mesmo, um plano difícil. Muito bem. O penumbral é uma dimensão, porque na verdade aqui são subdimensões quânticas, são universos paralelos mesmo, um conectado próximo ao outro. Você só acessa mudando a sua densidade vibratória de seu perispírito, de seu espírito. Você tem que mudar a densidade vibratória para você acessar outras dimensões. Por isso que sozinho, dificilmente o espírito sai dessa dimensão e vai para um plano superior. Ele não sabe como mudar o seu campo vibratório. Ele tem que dar um salto quântico. Ele tem que operar um salto quântico para mudar de dimensão. Ok? Por isso que a maioria desses espíritos que não conhecem ciência, não sabe trabalhar a sua energia astral,
não conhece, não sabe navegar, não tem noção nenhuma depois da vida após a morte, eles precisam ser resgatados por espíritos superiores e levados a essas outras dimensões. Ok? O penumbral já é uma outra dimensão, onde o próprio nome já diz, penumbra. A penumbra é uma transição entre luz e escuridão. Não significa que os espíritos estão na luz, mas pelo menos estão próximos a ela, encaminhados a ela. Tem muitos orientadores. Então a cidade, Nosso Lar, apresentada no filme do Chico Xavier, certo? No filme, quer dizer, né, psicografado por Chico Xavier, a história, né? A história de André Luiz, localiza-se nesta região aqui. Por isso que vocês viram que lá tem espíritos de luz, que são todos trabalhadores, e espíritos totalmente ligados à matéria, que são levados ao hospital, logo após a morte tem que ser levados para hospitais, tem que ser tratado, todo o seu campo espiritual tem que ser reajustado. Se ele morre com uma doença aqui na Terra, muito grave, ou assassinado, o seu corpo espiritual tem aquele trauma. O seu corpo espiritual carrega aquele desequilíbrio, ok? Então ele precisa ser curado no plano astral, nesses hospitais, como vocês viram na cidade Nosso Lar, no filme Nosso Lar, né? A história de André Luiz, que após a morte ele morre com câncer, né? No estômago, né? Tem aquele problema todo no intestino, no estômago, e aquilo ele carrega com ele. O perispírito, o espírito dele fica todo impregnado com aquela vibração doentia. Então, no mundo espiritual, ele sente muitas dores. Ele sente muitas dores, porque a dor está ligada à consciência e ao corpo astral. É a estrutura que sente. Né? Então, na verdade, a partir daí ele vai ser tratado, vai ser reestruturado com a medicina astral, aquela medicina que recupera o campo vibratório. É uma outra medicina, não tem nada a ver com essa medicina. Essa medicina aqui, que nós estamos falando para cuidar, é muito parecida com o Reiki, com as nossas medicinas quânticas energéticas que nós falamos em nossa palestra sobre medicina quântica. Ok? Então, na verdade, quem está trabalhando hoje em terapias holísticas, em energização, está muito mais próximo da medicina do mundo astral do que os próprios médicos que tratam com remédios. Tá? Então, vocês viram que ela é tudo muito energia, muito equipamento que irradia energia para ir reestruturando este corpo astral aos poucos. Tá? Então, é isso. Acima do penumbral, nós temos o plano da luz. Aqui sim nós temos espíritos como aqueles guias. Aqueles guias que vocês viram no filme Nosso Lar, aqueles operadores, são indivíduos que estão na luz. Eles descem dessas cidades da luz para operar missões no plano inferior e cuidar do plano inferior. Ok? Então, no filme você não viu nenhuma cidade na luz. Ok? Então, essas cidades na luz, elas vão operar de uma forma bastante avançada. No entanto, espíritos que se localizam aqui, ainda tem resgates kármicos a cumprir. Tá? Não são pessoas que se libertaram de sua reencarnação, do seu ciclo de nascimento e morte. Mesmo estando na luz, muito conscientes, cientistas, artistas, pessoas muito inteligentes, sábias, com muita sabedoria, vão para esses locais. Lá eles passam uma vida de aprendizado, de treinamento interior. Esses indivíduos podem ser levados a outras estrelas em viagens, porque aqui há muita tecnologia. Vocês viram que toda a tecnologia usada no hospital, né, eram tecnologias que vêm dos planos superiores, trazidas de cada vez mais altos planos. Aquelas naves que chegam na cidade de Nosso Lar, todas essas naves voadoras. Quem opera, quem conserta, quem constrói essa tecnologia toda no mundo espiritual? Ok? Muito bem. E, por fim, nós temos o chamado plano dos ascensionados. O chamado, que a gente fala, o local da fraternidade branca, dos mestres ascensos.
Aqui é um local onde reúnem-se os espíritos ascensionados, aqueles indivíduos que passaram por todas as suas reencarnações na Terra e o seu ciclo reencarnatório terminou. Eles não precisam mais voltar ao plano físico da matéria, porque o seu ciclo de experiências planetárias Terra foi cumprido. Então, esses indivíduos vêm para esse plano. Então, essa dimensão é uma dimensão extremamente avançada, onde os espíritos estão em contato direto com a inteligência do comando planetário Terra. E, por conseguinte, em contato constante com as inteligências extraterrestres. Porque é o elo de ligação com o universo. Esses ascensionados, eles podem ter dois caminhos. Ou eles permanecem um tempo no orbe terrestre, trabalhando a serviço do comando e trabalhando para os planos inferiores, ou eles podem pleitear uma partida do projeto Terra. Uma transmigração estelar para outros orbes, para outros projetos pela galáxia. Ok? Não mais necessitando descer a planos densos da matéria. Porque o seu resgate, a sua experiência já foi cumprida em alguns milhares de anos de experiência na densidade da matéria. Tá ok? Então isso é muito importante, nós entendemos essa ordem. Porque as cidades astrais vão estar localizadas nessas dimensões. E é óbvio que a arquitetura, a estrutura e as construções são completamente diferentes de um nível para o outro. Perfeito? Muito bem. Nesses dois planos aqui, o umbral e o penumbral, vocês percebem que os espíritos estão muito confusos, em conflitos, carregam ódios, carregam dor, né? Sentimento de vingança, sentimento de ódio. E são milhões e milhões e milhões de espíritos, não é meia dúzia. Então o que acontece? A arquitetura das cidades astrais tem que ser compatível com esses espíritos. É aquela velha história, deixa eu contar uma história interessante para vocês. Quando vocês vão num bairro de gente muito rica, né? Aqui um bairro de gente muito rica, que é até cercado, aqueles bairros, aqueles condomínios fechados, vocês percebem que as casas não têm muros, porque o muro já está lá fora, né? Certo? Já isolou dos bandidos e do caos lá de fora, certo? Então, lá dentro do condomínio, não há muro nas casas, né? Que separando uma casa de outra. Por quê? Porque são pessoas já mais civilizadas, vamos chamar assim, pessoas mais civilizadas, né? Então, aquela marca que divide. Agora, pega uma favela e você não põe divisão, não põe cerca. Os negros se matam no dia seguinte, ali por brigas, por conflitos e tudo mais. Vocês estão entendendo? Tudo é aquilo que nós chamamos de grau de consciência, né? Quanto mais grau de consciência você vai ter, a sua própria arquitetura vai sendo mudada. Como você constrói sua casa, sua morada, né? E vocês vão perceber que quanto mais elevado é o ser, mais desprendido de posses e de bens materiais ele é. Ele trabalha para o coletivo. Ele não vai querer ter uma casa própria, gigantesca. Ele não tem mais esses sentimentos ligados à matéria. Então vocês estão percebendo que aqui, vocês viram que no Penumbral, na Cidade Nosso Lar, lá no filme, as pessoas queriam sua casa. Até o próprio André Luiz falou, puxa, quando que eu posso ter minha casinha aqui, meu lar, né? O cara falou, não, você vai ter de acordo com o seu trabalho, né? Aqui tem bônus, né? Você trabalha, você recebe, você trabalha, você recebe. É uma troca, é um mecanismo de troca, já são treinados para trocar. Aí você vê que até que o tempo passou e ele recebeu uma casinha, né? Por quê? Por quê? Porque o ego do ser humano, a estrutura mental do ser humano nessa dimensão, ainda carece de ter o seu cantinho, de ter a sua propriedade, de ter as suas coisas particulares, porque ele ainda raciocina e pensa de forma particular. Então é óbvio que a arquitetura desse lugar vai ser uma arquitetura assim. Mas já uma arquitetura na luz e nos ascensionados, completamente diferente. Porque as pessoas estão vibrando outras coisas, elas são mais coletivas, as suas energias são mais difundidas para o todo.
Você não vai ter uma coisa que você vai chamar de meu. Não, isso é meu. Essa é minha casa. Não tem mais sentido essas coisas. Elas perdem o sentido. Portanto, a arquitetura vai ser totalmente diferenciada. E outra, quanto mais você sobe, maior o índice e o nível de tecnologia operado. As tecnologias são muito avançadas nessas dimensões. Ok? Por isso que quando esses espíritos descem ao umbral, por exemplo, ou ao plano físico, não há condições de você enfrentá-los, por exemplo, assim. O espírito vai querer agredi-lo. Sabe? São inacessíveis, são inatingíveis essas forças. Entendeu? Então vamos agora falar das cidades nessas dimensões, como é que elas são. Tá? Como é que funciona isso? Em termos, antes disso eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, onde elas estão. As pessoas me perguntam sempre, Laércio, onde estão localizadas geograficamente? Está lá no alto, aqui, como é que funciona isso? Então, é muito fácil, eu criei um diagrama, é muito fácil vocês entenderem. Como o que eu estou dizendo, que a mesma matéria que se localiza no plano físico, mesma matéria, mesmos átomos que compõem a matéria física, é os mesmos átomos que compõem a matéria dos planos superiores. É a mesma matéria. Qual que é a diferença? Uma é muito adensada e outra matéria é mais sutil. Nós temos um átomo mais sutil. Quem não entende isso, assiste o meu curso de Física Quântica e Espiritualidade. Esse curso com 21 DVDs, que você vai entender muito bem, matematicamente até, as diferenças quânticas da matéria. A matéria, os átomos são de densidades quânticas diferentes. Então, quanto mais você sobe, menor é a densidade. Ok? E a vibração da matéria, não se esqueçam disso, a vibração ondulatória é menor também. Ou seja, a frequência cai. Quem não assistiu o meu curso de Física Quântica pode ficar confuso aí, né? Porque sempre falava, mas os planos superiores não é de frequência maior, não é maior a vibração. Não, porque você não está usando a palavra certa para com os físicos. Vibração para o físico é uma coisa, para o esotérico é outra. Tem que tomar muito cuidado com isso. Certo? Quando você fala que a frequência é maior, não. Que frequência? Do quê? Quem que está vibrando? Aqui nós estamos discutindo a vibração do campo, a oscilação do campo que adensa a matéria. Portanto, nesta nossa teoria, quanto maior é a vibração, maior a frequência, mais densa é a matéria. E quanto menos ela vibra, mais alongada ela se torna, como bem de onda expande. Né? Ou seja, quanto maior uma coisa vibra, maior é a densidade dela, é a natureza material dela. Quanto menos ela vibra, a frequência cai, ela ondula maior. Ela tem um espaçamento maior, portanto, ela é mais diluída. Ela é menos densa. Ok? Então, muito bem. Então, com essa noção, nós podemos falar da localização geográfica. Vamos olhar a estrutura do universo. Vamos pegar um planeta. Planeta Terra, por exemplo. O planeta Terra funciona através das chamadas forças centrais. Forças centrais significa que tudo é empurrado para dentro. A força gravitacional, ela tem uma capacidade de atração, ok? Perfeito? Quanto mais denso é um objeto, mais ela afunda. Certo? Se você colocar no oceano, ela vai afundar, ok? Então veja bem, então na formação do planeta Terra, o planeta Terra era líquido. Tudo quente, superaquecido na sua formação. Então pensa bem, num líquido, se você pegar um líquido, um objeto líquido, né, você colocar num balde, o mais denso vai para o fundo, não vai? E o menos denso vai à superfície. Então você tem que pensar que lá no núcleo da Terra, nós temos o material mais denso possível. Então por isso que os cientistas acreditam que o nosso núcleo, porque nunca ninguém foi lá pegar a amostra, hein, é de ferro e níquel.
São os elementos praticamente quase que mais pesados em abundância. Então, por isso que há o campo magnético da Terra, né? Porque quando nessa rotação, a Terra tem rotação, e um núcleo superaquecido, e existe uma corrente de magma lá, superaquecido, você cria o chamado campo magnético da Terra. Então, dessa forma, nós já percebemos que a mais denso sempre fica no centro. E cada vez mais, quando você se afasta do centro, você vai tendo a matéria menos densa. Por isso que na superfície da Terra nós temos a água, nós temos objetos que são menos densos, então fica flutuando, tá? Okay. E acima da superfície da Terra, o que nós temos? Que é menos denso ainda do que a matéria adensada. Nós temos a atmosfera, nós temos os gases, não é? Então esses gases, eles preenchem a chamada atmosfera da Terra. Então os gases estão aqui, muito sutis, né? Existe um limite para os gases também, os gases não vão muito além. Chama o limite da atmosfera, né? Agora vamos pensar. E uma matéria que seja ainda mais sutil do que os gases, mais leve do que os gases? Então, teoricamente, nós teríamos que imaginar que a matéria astral, a matéria umbralina, ela estaria muito próxima à superfície da Terra. A matéria do plano umbral. A matéria do penumbral, ela estaria um pouco acima, até se misturando com a atmosfera da Terra. Como a atmosfera é uma coisa muito tênue também, então é como se as cidades astrais localizassem no alto mesmo. Numa altitude razoável, tá? Não é pertinho da superfície, não. É quilômetros acima da superfície. E os planos da luz estariam localizados em cidades astrais muito fora da atmosfera. E os planos ascensionados superiores muito mais distantes ainda. É? Nós teríamos que os planos superiores estariam em locais muito mais altos, permeado com essas matérias de cada dimensão. É como se nós, nós teríamos uma superfície mesmo, né? Uma superfície dessa matéria. É por isso que as cidades astrais, os caras andam no chão, andam numa superfície. Mas que superfície é essa? Que você tem plantas, você tem coisa nascendo, que superfície é essa? Essa superfície só pode ser uma superfície que delimita a matéria de cada densidade, de cada plano. Vocês estão entendendo mais ou menos a geografia? Então um planeta, ele não pode ser mais pensado simplesmente com a superfície física terminou o planeta. Então a superfície física delimita a matéria e a atmosfera densa também delimita o plano material. Então a matéria sutil, a matéria astral, ela está interseccionando tudo isso daqui. Né? E cada vez a matéria menos densa, ela vai sendo elevada para cima. Então nós temos que agora, com a nossa visão mais esotérica, perceber que um planeta, a superfície dele é muito mais ampla do que parece. Tem muito mais coisa em volta dele do que nossos olhos veem. Então, veja bem, um ET avançado, vindo de outras esferas, ele sabe que existe tudo isso em volta da Terra. E sabe que o homem está na superfície, nas trevas, nos planos densos. Então é óbvio que as grandes inteligências extraterrestres, elas param primeiro aqui, ó, nessas cidades astrais. Param, operam aqui, trabalham aqui e vão embora. Raramente, ou muito raro, eles descem à superfície, a não ser sob missão dos próprios comandos superiores que dão a eles. Por isso você não vê ET andando entre nós. Porque eles não são o que vocês imaginam que são. Os extraterrestres são inteligências avançadas que operam em dimensões superiores. Quem quer compreender mais os ETs, eu tenho um seminário completo com 8 DVDs, onde o primeiro DVD eu vou falar sobre a natureza espiritual dos ETs. Quem são os ETs? Eu vou falar que são inteligências que operam nessa faixa vibratória. Na faixa dos ascensionados, na faixa dos comandos planetários. Ok?
E como suas tecnologias são muito avançadas, eles podem adensar suas naves até a superfície da Terra. Serem invisíveis e operar e voltar para as dimensões avançadas. As suas naves, elas tanto operam navegando nessa dimensão, como salta de uma dimensão para outra. São saltadores quânticos, as suas naves. Muito bem. Então, esta é a localização geográfica da estrutura dos planetas. Todos os planetas você tem que pensar assim agora. O planeta, ele pode não ter, inclusive, veja, pega o planeta Marte, o planeta Vênus, ele não tem vida biológica na superfície. Mas isso não impede que ele tenha as comunidades astrais funcionando, cidades astrais nas dimensões astrais operando. Tá? Por isso é muito comum em alguns livros aqui na Terra, alguns esotéricos falam, eu fui para Júpiter, né, vida no planeta Marte. Tem vida no planeta Marte, mas não biológica no plano da matéria. Existem comunidades astrais, cidades astrais operando em vários planetas do nosso sistema solar. Em projeção astral, você pode pedir para o seu mentor te levar a esses locais. Às vezes é permitido. Entendeu? Então, as comunidades operam fora da matéria. Portanto, a astrofísica ou a astrobiologia, né, precisa avançar o seu conceito de vida. Precisa avançar o seu conceito de vida fora da matéria. Aí você consegue perceber, abre o universo inteiro à sua frente. Né? Então, isso vai demorar ainda, tá? Eu conheço a cabeça dos cientistas e conheço como a ciência está montada. Vai demorar muito para os cientistas acordar para essa natureza espiritual do universo. Ok? Maria, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Então, é isso aí. Agora nós vamos falar da estrutura das cidades. Como as cidades estão organizadas. Né? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos falar das cidades do umbral. Tá? Obrigado, meu amor. Então, pessoal, a coisa funciona assim. Como essas cidades, esses locais umbralinos, as pessoas estão em grandes conflitos, as pessoas são étnicas. Significa o que são étnicas? Morrem os muçulmanos. Os muçulmanos, eles odeiam certos ocidentais. A cultura ocidental, então eles não podem ficar juntos. Eles não podem ficar juntos. Então, desse jeito, uma cidade no umbral, arquitetonicamente, ela é construída assim. Tá? Elas são grandes regiões, mas são regiões fechadas. Só se entra por uma porta. Existe um portão de entrada, que a gente chama de portal de entrada. Aqui é uma cúpula construída artificialmente com tecnologias avançadas, onde o espírito denso da matéria não atravessa. No entanto, essas cidades são tão grandes, elas são grandes, imensas, que um espírito localizado aqui não percebe que está preso. Dificilmente ele consegue chegar à fronteira. A essas fronteiras onde eles percebem que são barrados. Porque é muito grande essas regiões. Esses espíritos, na sua maioria, são densos de tal forma que eles não flutuam. Eles não conseguem voar, sair voando assim. Certo? Eles são densos. Eles andam, carregam peso, sentem peso no seu corpo. Seu corpo é um corpo parecido com o corpo de um humano de superfície, cheio de doenças, cheio de rancor, de ódio. Porque vocês se lembram que na medicina quântica, quem já assistiu o DVD da medicina quântica, sabe que se você carrega ódio, se você carrega depressão, rancor, mágoa, isso afeta o seu campo vibratório. E você carrega doenças. Então, um corpo nesta dimensão é um corpo doente. Da mesma forma que um depressivo carrega suas doenças aqui no plano físico da matéria. Porque este plano é um plano onde as pessoas simplesmente morreram, mas carregam todas as suas defeitos, todas as suas doenças, toda a sua depressão emocional do plano físico. Pega um suicida, né?
um drogado que morre, um assassino, um bandido, esse indivíduo, após a morte, ele se encontra com essas densidades. Então esses espíritos precisam ser reunidos e isolados. Por isso que essas cidades são construídas desse jeito, elas são isoladas. Entendeu? Por exemplo, no Brasil, espíritos que morrem no Brasil vão para uma cidade específica, para um umbral brasileiro. Então tem um umbral brasileiro, olha que legal. E essas cidades se localizam geograficamente muito acima de seus países de origem. Então tem um umbral brasileiro, né? Tem um umbral americano, tem um umbral europeu, dos muçulmanos, dos chineses, dos japoneses. Porque eles não podem se misturar. E outra, eles falam a mesma língua que falavam na Terra. Ok? Se comunicam assim. Se você botar um americano aí, não se entende. Perfeitamente? Para a pessoa mais simples, humilde, que morre, ela não sabe falar outras línguas. Então ela tem que ir num lugar onde ela vai ser entendida. Por isso que no nosso plano astral existem milhares de cidades. Não é meia dúzia. São milhares e até milhões de cidades astrais onde os espíritos são aconchegados. Por isso tem muito serviço do lado de lá. Tem muito trabalho do lado de lá. Quem morre, que tem mais consciência, acha que vai descansar. Não vai descansar, não. Aí que o bicho pega, vai ter muito serviço. Então, os espíritos são isolados aqui. Em muitos casos, essas cidades, os espíritos são deixados por um tempo. A relação entre eles é uma relação de uma floresta. Da mesma forma, quando a gente encarna aqui, se vire, meu filho, vocês se cuidam aí. Façam sua política, façam suas leis, façam suas regras. Ok? Então essas cidades astrais, por isso que vocês viram no filme Nosso Lar, aquela puta de uma confusão, nego perseguindo o outro. Então os ódios estão ali. Aí você fala, cadê a polícia? Cadê o governo? Cadê quem controla? Se vire. Crie sua própria política, crie seu próprio governo, crie sua estrutura, tente se governar, tente arrumar. Mas geralmente as pessoas não conseguem. Elas ficam nesse lufa-lufa, ficam naquelas condições. Mas tem regiões neste lugar, não é tudo aquela coisa que vocês viram no filme, não, aquela guerra, aquela confusão. Tem regiões do umbral, cidades umbralinas, que são mais tranquilas. As pessoas vivem, as pessoas tentam estudar, tentam buscar conhecimento, sabe? Até ser levadas. Então elas são densas, elas precisam caminhar mesmo, não flutua. Ok? Então são cidades intermediárias. E não adianta, os espíritos não entram e não saem, a não ser por uma porta. Aí você pergunta, mas professor, se elas estão isoladas dessas cidades, como é que nós temos encosto aqui? Nós temos encosto. Nunca se esqueçam que aqui também é o umbral. Muitos desses espíritos, após a morte, eles não conseguem viver muito bem aqui. Eles ficam tão loucos, apegados aos sentimentos, às emoções daqui, deixadas aqui, propriedades, bens e tudo mais, e pessoas, que terapeuticamente as inteligências trazem eles para a superfície e deixam eles viverem ali um pouco. Mas ficam policiando. Enquanto eles estão andando, tal, às vezes perturba um, perturba outro, eles estão assim. Mas a hora que eles começam a entrar em campo e fazer coisas que não devem, além do limite, eles são retirados e levados novamente para essas cidades astrais. Você se lembra daquela famosa novela Viagem, né, que passou na Globo, aquela história, que é uma história, está um livro até da viagem, que vai contar exatamente de um assassino que morre, que ele vai para um umbral cheio de ódio. E de vez em quando ele voltava para cá, deixavam ele vir para cá, ficar com a família ali, trazido, envolvido com as pessoas, mas depois retiravam de novo. Eles começavam a fazer besteira, os caras já retiravam ele outra vez. Então, isso se chama o tratamento terapêutico dessas, porque esses espíritos não estão abandonados. Da mesma forma que nós aqui na superfície não estamos abandonados. Nós estamos sob olhos constantes das inteligências superiores que controlam. Por isso, se tem um espírito que perturba,
um espírito, né, encosto, essa coisa toda, de vez em quando você vai no centro espírita, no lugar, essa equipe espiritual retira, afasta. E como se soltar, ele volta de novo, certo? Então leva ele para essas comunidades, para o devido lugar onde ele deve estar. Ali ele é tratado, orientado, desde que queira. Vocês perceberam que o André Luiz só saiu daquela condição quando ele quis procurar ajuda? Tem alguma diferença aqui na Terra? Um espírito só muda de vida aqui na Terra quando ele procura luz, quando ele sai, vai estudar, vai procurar melhores condições. Tem um monte de escola aqui, não tem? Tem um monte de faculdade. E tem um monte de escola gratuita, não tem? Tem escola noturna gratuita que o governo dá. Você não vai estudar porque você não quer. Ao invés de ficar assistindo o jogo do Corinthians de noite, vai estudar. Ao invés de ir para o campo de futebol sem matar, quebrar a cabeça, vai estudar. Vai mudar a sua vida. Oportunidades estão aí, só depende de você. Por que você não faz? No umbral é a mesma coisa, gente. No umbral é a mesma coisa. Ninguém fica obrigando você a fazer as coisas. É uma cidade, é uma comunidade. O que você quer fazer? Você quer ir lá matar os outros, quer brigar, quer encostar nos outros, quer perturbar as pessoas? Ou você quer estudar? Você quer estudar? Tudo bem, tem um lugar aqui no astral, nessa mesma cidade, que tem escolas, que tem mentores, que vão te orientar, vão te preparar para ir para a luz. E quando você estiver pronto, você vai para a cidade do penumbral. Aí você vai para o nosso lar. Aí você é resgatado. Você é trabalhado, você é tratado. Quando você pede ajuda, quando você quer ir para a luz, quando você quer buscar, você cansou de viver daquele jeito. A mesma forma cada um de nós aqui na superfície da Terra. O dia que você falar assim, não, eu quero buscar a luz, o plano espiritual vai movimentar os pauzinhos para que ela chegue até você. Vocês estão vendo, vocês saíram de suas cidades, viajaram quilômetros, uns 400 quilômetros, nós temos amigos aqui lá do Rio Grande do Sul, para estar aqui conosco, para fazer essa comunhão de conhecimento, de busca espiritual. Quando vocês morrerem no astral, é a mesma coisa. Quem é buscador vai encontrar os locais. Mas é aquela velha história, às vezes não está no lado da sua casa, não está no seu vizinho. Você tem que andar, você tem que peregrinar, você tem que buscar. Você tem que fazer um esforço. Você tem que mudar as prioridades, né? Tem gente que não, se tiver jogo do Corinthians, eu não vou. Ah, hoje vai ter jogo da Copa do Mundo, pelo amor de Deus, não vou perder. Quais são as suas prioridades? Já tem uma festinha de aniversário, eu já não vou, né? Você entende que o ser humano cria muitos de obstáculos para não ir buscar a luz? Mas aquele que está realmente conectado, não tem nada que impeça ele. Pode ter jogo, festa, pode ser feriado, pode ser o que for. Ele larga tudo e vai lá, em busca. Então, gente, é a mesma coisa aqui. Os espíritos que vão em busca de um conhecimento, com certeza serão auxiliados e encontrarão um lugar onde haverá um mestre, um professor, uma escola que irá orientá-lo e preparar o seu espírito para a sua jornada karma. Porque às vezes ele tem que reencarnar, ele tem muito karma acumulado. Ele tem que voltar. Então ele é preparado para reencarnar, preparado para estudar, é levado para o penumbral, para as cidades astrais do penumbral. Ok? Então, no mundo inteiro, funciona do mesmo jeito e as regras são as mesmas. Perfeito? Dificilmente você tem um espírito chinês aqui perturbando as pessoas, sabia? Pode concorrer o centro espírita. Todos os encostos que tem aqui no Brasil são encostos brasileiros. Dificilmente você encontra, tem um encosto perturbando, um chinês perturbando. Não é o chinês, não é. Não tem. Pode fazer uma pesquisa. Quando vem um oriental diferente, ele já é mais de luz. Ele já é um ser que está ali observando, estudando, sacou? Pode até falar a nossa língua. Porque se vê o espírito chinês, ele não entende nada. Ele não sabe nem o que está acontecendo, ele nem sabe o que está fazendo aqui. Entendeu? Então ele vai ficar na sua região, próximo à sua cultura, próximo a tudo. Então, ao redor das cidades, do planeta inteiro, nós temos milhares de cidades umbralinas. Mas essas cidades são altamente coordenadas. Ok? Coordenada. Está tudo sob vigilância. Os espíritos dessa cidade só saem e entram por aqui.
Perfeito? Eu, em minhas viagens astrais, eu tinha uma missão, né, antigamente, quando eu era mais jovem, de procurar pessoas mortas, por exemplo. Ou seja, trazer notícias de entes queridos falecidos. Perfeito? Então eu tinha uma lista, gente. Eu tinha uma lista dos 200 nomes. Que as pessoas que me perguntam, meu pai morreu, você não pode trazer informação do meu pai, saber onde ele está, como é que ele está, se ele está bem, se ele não está. Certo? Então eu tinha uma lista. As pessoas iam me pedindo e eu ia fazendo a lista. Então chegava um dia de noite e falava assim, bom, eu vou ver esses 4 aqui, vou ver se eu acho esses 4, onde eles estão. Então eu saía do corpo e já ia para a cidade astral aqui no Brasil. Certo? Eu chegava na portaria e eu já perguntava, esse cara está aqui? A cara lá da tecnologia, com toda a tecnologia ali, certo? Como se fossem computadores, já verificava, não, esse aqui não está aqui, está em outro lugar. Eu falei, então vou para a segunda lista. E esse aqui está aqui? Ah, esse aqui está aqui. Mas ele pode receber visita? Posso falar com ele? Aí ele verificava, ele não está em boas condições, não pode receber visita. Aí já ia para o outro da lista. E esse aqui está aqui? Tá. Ah, esse aqui está melhor, esse aqui pode receber? Tá, pode. Esse aqui então você pode conversar com ele. Então entra aqui que nós vamos buscar ele. Então você entrava até próximo, não muito lá dentro, ficava numa área, vamos supor, uma área de recepção assim, grande, e você era recebido. Os espíritos vinham, traziam aquela entidade e você conversava com ela. Em alguns casos, eles liberam você de entrar e falam assim, olha, está em tal lugar lá, vai lá que você acha. Não se esqueça que isso aqui é muito grande. É você entrar numa cidade como São Paulo. É grande. Se você não tiver os mapas, você se perde. Então você tem que ter orientador, gente que sabe tudo, que faz tudo. Aí você conversava com o espírito, falava, olha, eu vim aqui a pedido de sua família, sabe? Seus familiares. Você tem uma mensagem que você quer que eu leve para eles, que eu converse. Entendeu? Então era engraçado, porque tinha pessoas que estavam mal, né? Tinha pessoas que estavam mal pra caramba ainda, né? Então eu chegava aqui embaixo, eu falava mentira. Chegava para a família, não, ele, olha, eu encontrei que ele está super bem, manda abraços, manda lembrança. Mas às vezes não dava. Gente, como é que você pode chegar para uma família que está sofrida aqui na Terra? Falar, não, seu pai que morreu está muito mal do lado de lá, está sofrendo muito. Pô, você não pode falar isso, né? Você entende o que eu quero dizer? Isso eu chamo de mentira branca. Porque tem não tem a magia branca e a magia negra? Tem a mentira branca e a mentira negra. Do mesmo jeito. Isso, na verdade, não é nem uma mentira, é uma psicologia. Certo? É como você trabalha com uma pessoa que está muito angustiada, sofrendo muito por um ente querido falecido. Porque a gente sabe que os espíritos, logo após a morte, se eles não têm uma preparação espiritual, eles sofrem muito. Eles choram muito, têm muitos apegos, até readaptar-se à vida. Então demora meses, anos até, para esse espírito estar numa outra vibração, numa outra condição. Ok? Né, espíritos que morrem suicidados, por suicídios. Esses indivíduos estão muito traumatizados, morrem drogados. Ok? Então é isso. Tudo bem. Agora, que material é feito essas cidades astrais? A arquitetura dela. Então, os portais têm arquiteturas muito interessantes. Cada cidade tem um portal diferente, uma arquitetura diferente. E é feito de matéria astral. Matéria astral, engenharia, se constrói. Né? Só que quem constrói essa cidade são os grandes engenheiros, as grandes equipes de planos superiores, com alta tecnologia, uma coisa fantástica. Ok? E existe toda uma arquitetura muito bonita. As cidades umbralinas não são feias. Lá dentro é muito natureza, só que eles não deixam, os espíritos não têm acesso à tecnologia. Aqui no umbral, os espíritos não têm acesso. Parece que eles estão numa cidade da Idade Média. Vocês estão entendendo? Parece uma cidade da Idade Média. Eles não têm acesso a computadores, tecnologia, a máquinas, a armas. Certo? Não tem. Quando chega, a tecnologia é trazida por os espíritos da luz. Eles que carregam, eles andam com as tecnologias, tudo, mas os espíritos não podem usar. É tudo controlado. Ok? Então a arquitetura é muito bonita, não tem nada horrível, feio. Né? São construídas para,
né? Os portais são muito bonitos. Na entrada da recepção ali é tudo tecnológico, tudo chique, sabe? Né? Mas tem espírito que entra amarrado ali. Os caras vêm buscar os caras aqui, os caras é rebelde pra cacete, tem que amarrar o negro, leva como se fosse num casulo de luz, né? Eles vão, entram lá, chegam lá e são libertados, são soltos aqui. Existe uma tecnologia que os espíritos superiores carregam, eles carregam um bastão na mão assim. O espírito começa, ele quer pegar um espírito para tirar, levar, né? O espírito não quer ir, aquele espírito rebelde, ele faz assim. Envolve ele num casulo, ele fica assim, ó, como se fosse amarrado, ele não consegue mexer. É como se fosse um casulo magnético, ele fica preso. Os caras só traz ele aqui, vai embora assim com ele, assim, bastãozinho, vai levando. Não tem violência, eles não atuam com violência. Não vai lá pegar o espírito na marra, sabe? Não, a tecnologia. O cara fica. Aí pega ele e vai embora junto assim, ele vai entrar pelo portal. Levam eles até esse local, chega lá, aperta o botãozinho, desmata ele, eles são soltos. Queriam desse bastão aqui, né? Para andar com bastão aqui. Ninguém encheu o saco. Paralisa. Não teria violência, acabou a violência, né? Aqui não, que tem que sair no tapa com os negros, né? Para acalmar alguém às vezes, né? Ai, ai. Igual aquele que passa na televisão, você está andando na Paulista tranquilo e vem meia dúzia de moleque, pá, querer quebrar o pau com você, né? Você vai fazer o quê? Às vezes porque o cara é um homossexual ou diferente, entra aquela, né? Skinhead, já vem, já chega quebrando, arrebentando, brigando. Você tem que se defender, você tem que correr, ou corre, ou se defender, aquela coisa. Então, essa é uma cidade umbralina, gente. Às vezes, tem locais, portais de entrada, deixa eu explicar para vocês. A matéria usada é uma matéria muito vibrante, sutil. A matéria brilha, ela tem uma aura, ela brilha como se fosse um cristal. Então, se você chega no portal e você não tem experiência, você se assusta. Você vai perceber, achar que a parede está pegando fogo. Se você lê o livro de Enoque, ou o livro dos profetas do passado, que são levados aos céus, quando ele chega no portal dentado, ele fala assim, as paredes pareciam que estavam pegando fogo. Mas então ele fez questão de chegar e botar a mão na parede. Ele falou, mas é fria, é um fogo frio, que não queima. Você já viu essa descrição na Bíblia? Na Bíblia pode ler que tem essas descrições. O livro de Enoque tem essas descrições. Entendeu? Exatamente porque a matéria que é construída, aquele coisa, ela irradia uma vibração, uma luz. Então o espírito que não está preparado, ele chega e ele fica assustado. Aí ele fala assim, e também vi querubins em chamas. Quando um espírito aqui do astral vem até ele, e tem uma aura fantástica, ele percebe que o espírito também está pegando fogo. Ele fala, oh, querubim em chamas, vi anjos em chamas. Porque a aura às vezes é um pouco avermelhada, aquele fogo, é dinâmico assim, que a aura não é uma coisa parada, a aura, né? Assista o meu DVD sobre a aura, que eu já falei sobre a aura. A aura é uma coisa dinâmica, fica assim, parece que o cara está pegando fogo, que é aquela energia que fica vibrando. Porque ele não vê a aura, né, dele, você não via aqui na Terra, né? Chega, ele está com o olho aberto espiritual, está com o olho espiritual, ele vai ver tudo. Então a matéria é uma matéria bonita. Cores muito bonitas. Ok? Vamos ver uma cidade agora do Penumbral. Então a cidade do Penumbral é aquilo que vocês viram na cidade do filme do Chico Xavier, eles tentaram construir uma coisa, mas eles não fizeram o portal direito. Vocês viram que no filme, eles chegam lá, quando eles vão entrar na cidade, todos, quando eles chegam na cidade, tem um muro aqui de pedra, parece um muro tudo de pedra, não é? E tem uma porta aqui que eles vão entrar. Você já viu? Lembra? Mas parece uma construção de pedra, né? Não. Eles não conseguiram reproduzir. Ali, esses muros parecem cristais. Aqueles cristais coloridos que brilham, que vibram, é uma coisa fantástica. E outra, nesse setor aqui na frente dela tem muita flor, é um jardim assim, tão lindo, que você vai chegando assim, aquele jardim de flores assim, e você chega nesse portal. E é muito claro, você vê, ninguém entra, ninguém sai, a não ser pela porta. Se um espírito sai, é porque ele é permitido. Então o Penumbral é exatamente um local, uma cidade, onde vocês viram lá no filme, vocês têm muitos mestres, é uma cidade de recuperação.
espíritos que são retirados do umbral, são levados, são recuperados em primeira instância, eles são tratados em centros de tratamento terapêuticos, intensivos. É o primeiro lugar onde eles vão. O primeiro contato que eles têm é com um hospital. Ou, se eles não têm perturbações físicas, eles têm perturbações emocionais. Então, eles são tratados por terapeutas. Então, a nossa profissão lá no astral tem muito serviço. Tem muito trabalho para terapeutas. Mas só que você tem que fazer o seguinte, você tem que chegar lá e falar, olha, eu não sei nada, quero aprender tudo. Não tem que chegar igual o André Luiz, não, eu sou médico. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Bom, você conhece aquela medicina, mas essa você não conhece. Então você fala assim, não, eu estou aqui para aprender. Pode me ensinar, que eu quero trabalhar, que eu quero ajudar, não quero ficar aqui coçando o saco, não quero fazer alguma coisa. Né? Vamos trabalhar. Morreu já, vamos catar nossa turma. Vamos, para sem choradeira, sem frescura, vamos fazer o que tem que ser feito. Portanto, o dia que vocês morrerem, não vão me dar trabalho do outro lado, né? Não vão ficar me enchendo o saco, chamando por mim. Ai, Laércio, vem me ajudar. Certo? Não vem me encher o saco. Faça isso que eu estou falando a você. Se curva, pede ajuda aos mestres da luz, acabou. Acabou. Você vai ser ajudado, você humildemente, você fala, olha, eu quero aprender, negado. E quero aprender com outra coisa. Eu quero trabalhar, não quero ficar estorvando ninguém aqui, não. Não quero dar trabalho para vocês aqui, não. Certo? Me ensina o que eu tenho que fazer aí, dá uma força para mim sair dessa condição, melhora um pouco, eu já quero ajudar, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa aí. Então está resolvido. É simples. É simples. Você não vai ficar perturbando os outros, você não vai ficar dando trabalho para os outros depois da morte. Muito pelo contrário, você vai ajudar muito as pessoas que estão naquelas condições e precisam de ajuda. Então, as cidades vão mudando suas arquiteturas de acordo com as necessidades operacionais. Então, o nosso lar, assim como muitas cidades do penumbral, são cidades, né, que trabalham com esta. Então, essas cidades, o umbral e o penumbral, são os mais cheios. É onde moram bilhões de almas espalhadas pelo planeta. Vocês têm que entender que tem 6 bilhões encarnados. Vocês sabiam que tem 3 vezes mais desencarnados? Tem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Logo, o trabalho do lado de lá é muito maior. Se aqui, essa civilização na superfície já dá um baita de um trabalho para organizar tudo isso aqui, né? Imagine as estruturas organizacionais do outro lado para a quantidade imensa de almas e espíritos no orbe terrestre. Então, a coisa não é fácil, não é simples. É uma operação muito grande levada pelos comandos siderais. É muita gente, cara. É muita gente. Então, mesmo o nosso lar, a cidade é fechada. Ela é bloqueada. Mas como vocês viram no filme, as almas estão muito presas aos costumes humanos. Então, as cidades são construídas, né, de acordo com o que está é uma cidade arquitetonicamente circular, onde você tem no centro mesmo um foco de radiador de energia. Esse prédio é o prédio dos mestres. A pessoa fala, o prefeito, a prefeitura, mas não, esquece, não é prefeitura igual aqui. A estrutura de comando é completamente diferente. Tá? O serpental, e aqui circularmente você vai tendo as moradias, né, de acordo com as necessidades coletivas. Então as almas realmente pretendem casas, querem morar. Às vezes para se transportar de um ponto a outro eles não volatizam às vezes. Esses espíritos não sabem voar. Eles não sabem volatizar. Eles são densos ainda, então eles precisam pegar transportes. Eles pegam transportes coletivos, tipo de naves, já que vão para longas distâncias aqui, porque é muito grande esse lugar aqui. Vocês veem que lá, sempre quando aparecia no nosso lar, aparecia nave chegando. Essas naves vêm vindo de outras cidades astrais. Ou elas podem vir de uma outra dimensão, ou podem estar viajando para a Europa, Estados Unidos. Elas intercambiam cidades astrais. Entendeu?
Mas é o seguinte, para você sair da sua cidade astral e ir para uma outra, a autorização dessa que está saindo e de onde você está chegando. Não tem bagunça no plano espiritual. Não tem guerra no plano espiritual, viu? Vai pensando que no plano astral vai ter guerra entre... Né? Por exemplo, está uma guerra aqui, né? Os muçulmanos brigando com os ocidentais. Uma guerra com armas, até armas atômicas. Lá, não tem guerra. Eles são isolados, eles podem conflitar entre eles, mas não tapa. Eles têm que ser separados, senão é uma conflitante. Por isso que eles vão em cidades, sabe, separadas. Senão a guerra continua do lado de lá, hein, que é um inferno. Então eles são controlados. Então por isso que o espírito, para sair de uma cidade e ir para outra, tudo burocrático. Eu tenho que passar por um portal, o portal fala, você tem autorização para sair? Se não tiver, você não sai. Ah, sim, tem autorização para você. Para onde você vai? Para tal lugar. Pega o transporte. O transporte está ali que vai passar naquele horário, naquele lugar, você vai. É como se você tivesse passaporte mesmo. Passaporte, tudo checado. E checar na hora de entrar e na hora de sair. Muito parecido com aqui, esse aspecto. Tá? Então, na verdade, vocês vão lá e então a gente não tem livre-arbítrio? Não tem. Seu livre-arbítrio é exatamente igual ao que você tem aqui. Se você fizer alguma coisa errada, vai preso. Não é? Aqui você fez alguma coisa errada, contra os modelos da sociedade, vai preso. Aqui também. Você não pode fazer coisas que contrariam a lei, a ordem estabelecida. Existe uma ordem, existe uma lei. Você não faz o que você quer. Então essa coisa de livre-arbítrio, você precisa repensar ela, tá? Vocês têm que repensar muito essa questão do que significa livre-arbítrio. Tá? É muito importante isso. Tá? Então a matéria já é uma matéria mais sutil, é muito mais para você fazer as outras coisas. Mas você constrói casas, prédios, objetos e tudo mais. Então você vê que as almas estão em recuperação. É aquilo que vocês viram no filme Nosso Lar. São almas, são cidades intermediárias entre as trevas e a luz. Os espíritos estão sendo preparados para viver na luz. Mas você percebe que aquele próprio mentor do André Luiz, que acompanhou ele durante muito tempo, né, você viu que ele falou assim, olha, eu ainda preciso reencarnar, estou me preparando para a minha próxima reencarnação. Você se lembra? E, aparentemente, ele não era um ser de luz? Hã? Mas ele estava ali em missão. Na verdade, a verdadeira morada dele é onde? Numa cidade da luz. Ele estava a trabalho ali. Ele não mora ali. Ele sabe que ele não é dali, mas ele tem livre acesso às cidades da luz. Ele tem autorização para entrar e sair a hora que quiser. Então, quando ele está em trabalho, ele fica um tempo trabalhando, a hora que ele se cansa, ele tem o direito de voltar, ficar uns tempos lá, certo? Ele tem trabalho também no plano da luz, ele tem a hora de aprendizado dele também. Ele tem que estudar, aprender, às vezes ele tem viagens interestelares. Esses espíritos na luz podem fazer viagem interestelar, vocês vão ver, é o que nós vamos falar agora. Então, vamos pegar uma cidade... Né? É importante entender que Shambhala, a palavra, presta bem atenção, uma coisa muito interessante, agora vocês precisam entender. O nome do planeta Terra, no astral, a Terra é chamada de planeta Shan. Que traduzindo significa água. Porque quem está lá do alto vê, só tem água, né? Poucos continentes e tudo mais. Então é conhecido como planeta Shan. Shan é uma linguagem mais esotérica. É o termo mais, até parecido com a linguagem, vamos para o sânscrito, antigo e tal. Ligado? É por isso que o nome das cidades astrais, elas sempre tem um Shan na frente. Ó. Shambhala. Shangri-La, né? Esse Shan significa o sufixo do planeta, do nome astral, do nome cósmico do planeta. Shantum. Claro que tem nomes que não tem o Shan,
certo? Tem Agartha, tem muitos outros lugares. Então, gente, existem milhares. E a própria palavra, e a cidade Nosso Lar, ela não chama Nosso Lar. Você está entendendo? Na verdade, os espíritos chamam para ser uma coisa mais aconchegante, né? Não, a gente precisa ir para o nosso lar, para a nossa casa. Mas astralmente ela tem o nome dela. Reconhecida com um nome mais cósmico, mais astral. Vocês estão me entendendo? Senão, todos os espíritos chamariam de nosso lar, tanto na Índia, na China, todo lugar. Vamos para o nosso lar, né? Vamos voltar para o nosso lar. Por isso que o Chico Xavier psicografou como nosso lar, porque é o lar dos brasileiros mesmo, né? É uma cidade de passagem. Né? Ok? Mas não cabe todo mundo, né? Então, tem muitas cidades no Brasil no mesmo nível do que a gente chama de nosso lar. Porque, na verdade, as pessoas até confundem. Elas são levadas para uma cidade astral, né? E aqui é o nosso lar. Aqui é o seu lar, sim. Certo? Mas ele não está na mesma cidade. São várias. Então, é um argumento que a gente usa, que os espíritos usam para receber os espíritos. Certo? Mas não é a mesma cidade. Os portais são às vezes até parecidos. Mas elas não são as mesmas. Ok? Muito bem. Vamos falar agora de uma cidade dos planos da luz. Muito bem. Então, vamos pegar uma cidade no plano da luz. Então, gente, aqui, a arquitetura dessas cidades já é um show. Ok? É um show. Agora, presta bem atenção, tem uma coisa interessante aqui. Elas não são mais bloqueadas e fechadas em cúpulas. Por quê? Não precisa. Vocês lembram do condomínio sem cerca, sem muro? Os espíritos que estão na luz, eles têm uma consciência fantástica. Eles já estão vibrando no amor. Eles não estão em conflito com nada, mais com ninguém. Mesmo que precisa descer, são espíritos que estão operando em missões lá embaixo, como professores, como instrutores. Então é óbvio que nesses locais não tem conflito. Então aqui, essas cidades, costuma existir muitos, né? É o lar dos grandes mestres, dos intelectuais, dos músicos, dos artistas, sabe? Dos cientistas. Porque vocês têm que entender que cientistas são pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes. A partir do momento que morrem e percebem que estão mortos, e são inteligentes, eles vão procurar respostas. E procurando respostas com sua inteligência, qualquer instrutor lá, com uma semana de aula para o cara já pega as dicas, né? Fala, opa, então é assim que funciona? Pô, que legal, vamos nessa. Como é que funciona a tecnologia? E aí vai ser um engenheiro lá, né? Ele vai, não, deixa que eu quero aprender engenharia e astral. Vai aprender, o cientista vai discutir física, astrofísica. Um cara que era astrônomo aqui, né? Ele vai querer já conhecer o universo. Porra, me leva a ver aquela estrela de perto. Né? Os caras não vão ficar parados. Eles são muito interessados pelo conhecimento. Então, essa classe de pessoas vão se reunir nesses locais. Pessoas que transcenderam essa fase densa da matéria, né? São espíritos, existem muitos espíritos aqui na Terra que quando vão morrer, já vão direto para a cidade da luz, não vão nem passar pelo penumbral. São espíritos harmoniosos, preparados, amorosos, trabalhadores na luz, servidores da luz. Então, ao morrer, esses espíritos já são levados para essa cidade, não passam nem pelo penumbral. Chega lá, aqui você tem mestres da música, concertos maravilhosos, mesmo no penumbral já tem. Penumbral tem muitos lugares onde tem artistas, músicos e tal. Até um amigo meu, né? Um amigo meu assistiu o filme do Nosso Lar, ele é roqueiro, certo? Toca em banda de rock. Ele falou, pô, Laércio, eu só vi aqueles negros chatos tocando violino lá, tal, sei o que parece no Nosso Lar, né? Pô, não tem um show de rock lá, não tem um Jimi Hendrix fazendo um puta som lá. O que vocês acham? Claro que tem. Tem gosto para tudo lá. Tem show de rock, tem músicos.
Você está entendendo? O que acontece é que às vezes um espírito, mesmo que foi roqueiro aqui, quando passa para lá, se ele tiver uma veia artística muito ele não vai querer muito tocar aquele tipo de som novamente, ele vai se identificar com outras coisas. Ele começa a ascensionar, ele começa a evoluir, você está entendendo? Então, às vezes, se torna raro você ter esse tipo de música lá. Mas que tem. Sacou? E outra, você tem que entender que a tecnologia dos instrumentos musicais é outra. Aqui, para eu tocar uma guitarra, eu preciso de uma técnica muito sofisticada, é muito difícil os instrumentos terrestres. Mas lá no astral, uma tecnologia avançada, numa cidade da luz, por exemplo, eu posso sentar num instrumento, presta atenção. Eu posso simplesmente colocar as minhas mãos, e eu não preciso de técnica. Tudo o que eu pensar, eu transformo em som. Vocês estão me entendendo? Então, a música sai de dentro. Eu vou criando sons em minha mente, esse instrumento avançado vai produzindo ele, vai reproduzindo ele. Entendeu? Antigamente eu tinha que fazer um esforço danado nesses instrumentos primitivos nossos, né? Lá a coisa é fantástica. Muito fantástica. É por isso que certos músicos, por exemplo, Mozart era um músico que era um médium. Mozart compunha a partitura, escrevia a partitura sem erro. Ele não rabiscava. Por quê? Porque ele ouvia as músicas tocadas lá. Então o que ele fazia? Ele parava e começava a ouvir, cara. Ele ouvia a orquestra tocando. Então ele só fazia o quê? Ele só ia copiando. Ele copiava aquilo que ele estava escutando. Por isso que não tinha rascunho. Ele era um psicógrafo, um psicopictografia. Não é nem picto, é como é que fala? Psicomusicografia. Porque psicopictografia é pintura, né? Faz pintura mediúnica. Então esse é o psicomusicografia. Ele grafava a partitura. E eu já assisti concertos aqui de médiums que também psicografava partitura. Eu já vi uma coisa, presta atenção, um piano aqui. Aí o médium começava a psicografar uma partitura. O médium não sabe tocar. Aí pegava essa partitura e dava para um pianista. O pianista sentava, cara, você não tem noção. Inédito e com uma harmonia perfeita, sem erros, sabe? Você fala, porra, como é que pode, né? Então, a única explicação é isso. Está vindo do astral direto. Vocês estão me entendendo? Então, isso é possível. Mozart era um cara assim. Por isso que as coisas de Mozart eram fantásticas, né? Algumas coisas. Ele ouvia. Agora vai entrar um oboé. Entrava um oboé, escrevia oboé. Agora entra aqui. Ele fazia a sinfonia inteira. Escutando. Muito legal. Então, a arquitetura dessas cidades é muito maravilhosa. Tem uma cidade, tá? Fantástica, tá? Que eu visito ela sempre. Ela tem um nome, ela se chama... Deixa eu escrever certo. Shantung. Não é conhecida por nenhum esotérico, nem o livro, ninguém. Eu estava num lugar, uma vez estava numa cidade astral, né, numas cachoeiras muito bonitas, vendo. E um cara veio conversar comigo, ficou batendo papo um tempo comigo. Ele falou assim: você conhece Shantung? Eu falei: não, nunca fui. Você precisa conhecer, eu vou dar o código-chave para você entrar. E o cara me passou o código-chave. Você tem que ter o código quântico, senão você não navega, você não chega lá. O cara me deu. Cara, eu nunca vi coisa mais linda na minha vida. Para começo de conversa, a hora que você vai, você sai volatizando e vai em rumo, com aquela chave quântica você acessa.
portal. O portal são quilômetros, você vai voando assim, são quilômetros, são um corredor florido, é um corredor deve ter uns 2 ou 3 quilômetros de comprimento, é só flores. Das cores, das coisas mais lindas do mundo que você não consegue entender. E você vai voando assim, mais ou menos 2, 3 metros de altura, e vendo aquelas flores, aquela fluida, aquele colorido, aquele jardim maravilhoso, e lá adiante aponta aquela arquitetura, aquele prédio fantástico se abrindo no horizonte, de um cristal azulado, brilhando na luz do sol, refletindo a luz do sol. Eu nunca vi coisa mais linda no mundo. É uma cidade do plano da luz. Aí você vai chegando no portal de entrada. A hora que você chega, você entra. É uma coisa assim, você vai olhando assim. Não existe na Terra nada parecido que eu possa comparar. É como se você estivesse em outro planeta, outro mundo. Aí você vai entrando naquele lugar, as pessoas flutuam 1 metro de altura. Elas não tocam o chão. Você não vê pernas, você não vê pé. As pessoas não têm pé. Aí quando eu comecei a olhar e veio, eu falei assim, por que vocês não têm pé? Elas riram e falaram assim, porque nós não andamos. Nós flutuamos, porque a gente precisa de pé. Então você vê, a própria estrutura bioenergética do espírito começa a ser alterada. Aí eles flutuam assim, mais ou menos assim, uns 30 centímetros de altura do chão, você vê que eles vão volatilizando assim. Aquelas roupas maravilhosas, brilhantes, aquelas pessoas lindas, 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 que você não vê em perfeição. Aqueles cabelos longos, lindos, mulheres lindas. A hora que você entra, você chega no portal de entrada, né? Aí você fala, olha, eu estou na Terra, assim, sabe, posso entrar? O cara olha para a tua cara, você tem que ter pistolão. Aí ele fala, tá bom, então nós vamos deixar você dar uma volta. Ele bota um bracelete em você. Esse bracelete é um temporizador. Ele fala, o tempo que você pode ficar aqui, a hora que acender, você volta, tá? Eu falei, tá bom, tudo harmonia. Então, a hora que você entra, cara, você vai olhando os prédios, as ruas, você não acredita. Não tem nada, e as pessoas tudo passando na rua flutuando. Sabe? Não tem carro. Ali é só a nave sofisticada que quando a pessoa precisa fazer viagens longas, para eles mesmos volatilizam, rapidinho chegam nos lugares, tal. Olha, não dá para descrever a tecnologia, a arquitetura dos prédios, das casas. Tudo largo, tudo amplo, nada espremido. Como se estivesse num paraíso mesmo, cara. Como se estivesse no céu. Falar, aqui estou no céu. Porque imagine o espírito passando por um umbral, né? Ralando pra caramba. Já vai no nosso lar, já é um show, né? Você viu a mudança? Puta, que legal. Se o cara subir lá para cima, então não quer voltar nunca mais. Aí vocês vão saber que estão nas trevas. Só aí vocês vão entender que este plano aqui é trevas. E é umbral. É porque vocês não se lembram de suas vidas, entre vidas, né? Entre uma vida e outra anterior, como que era lá. E sabe por que vocês não se lembram? Vocês não ficariam aqui para contar a história. Ninguém quer saber de ficar aqui. Imagine, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine vocês, milionário, morando numa mansão fantástica, com tudo de bom e do melhor. De repente, você vai fazer uma viagem, acontece um acidente e você perde a memória. Tem até uns filmes assim, né? E o cara fica vagando nas ruas como um mendigo. Ele se esquece de tudo, esquece que a sua sabedoria, esquece que tem riquezas, esquece a sua identidade e fica vagando por muito tempo como um mendigo nas ruas da cidade grande. Uns 20 anos. E depois, presta bem atenção, esse ser recobra a memória. Tem um filme assim, passa uma história legal até. Ele recobra a memória e descobre que ele é um ser milionário, rico, uma mansão fantástica, tudo esperando ele. Ele volta para a mansão dele, reconhecem ele e ele é recebido de volta. Agora eu pergunto, esse cara quer voltar a morar nas ruas como um mendigo? Quer? Então é isso. Imagine um espírito saindo deste plano, ainda com resgate kármico a cumprir, ou com missão a cumprir na superfície, reencarna na superfície terrestre.
Se ele se lembrar, ele não vai suportar. Então é melhor não lembrar. Porque ele sofreria muito. Então por isso o esquecimento, né? A maior parte dos espíritos sabem que vão esquecer. Para poder viver essa vida com mais intensidade, com mais frieza nas relações. Porque é muito duro, né? Você está numa situação lembrando que né? Da onde eu deixei. Por isso a história de Adão e Eva é a expulsão do paraíso, né? A maior parte de nós somos expulsos do paraíso para encarnar nas densidades, nas trevas, umbralinas das superfícies planetárias. Ok? Então é muito complexo. Então nessas cidades astrais, que tem uma arquitetura maravilhosa, indescritível, não dá para desenhar, sabe? É um negócio absurdo. A maravilha e a beleza desses locais. Né? E nesta cidade aqui, existem muitos extraterrestres andando comumente. Eu tenho muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos desses locais, mestres que vêm me orientar e tal. Né? E eles sabem que eu gosto muito dos extraterrestres, de conhecer essas inteligências de fora, tal, sou muito conectado, ligado. Então, um belo dia, né, veio uns amigos me buscar, né, uns amigos espíritas falaram, vamos lá, que tem uma raça nova, muito interessante, que está na cidade tal, assim. Falou, legal, vamos lá, né, me levaram. Quando eu cheguei lá, né, aquela velha história, acho que só tinha nós, né, querendo ver os caras, tinha uns 2.000 na porta, né. Todo mundo querendo ver aquela raça nova, diferente, né? Saca? Então nós ficamos tudo ali, então, a gente acha que a gente queria falar com os caras, mas nem a pau, né? É como visitar o Chico Xavier. É como ir visitar o Chico Xavier, né? Quando ele fazia trabalho, né? Chegava lá, tinha 3.000 na porta, né? Como é que você vai falar com o homem, né? Se você não tiver um pistolão para chegar perto dele lá, né? Um bom, né? Você não chega, né? Então nesses locais é a mesma coisa. Chega lá nessa cidade da luz, né? Os caras estavam num prédio, lá, de repente eles saem. Nossa, a gente ficou tudo olhando os caras assim. Muito diferente daquilo que a gente imagina. Seres de uma forma muito lendas. Passando por todo mundo olhando, eles assim. Flutuando numa harmonia. Meu, é outra história. É outra história. Eu vou fazer uma conferência ainda, né? E vou falar agora de E o próximo plano, então, planos ascensionados. Né? Eu vou falar agora para a gente encerrar, né? Porque, na verdade, nós teríamos mas muita coisa para falar. É muita coisa. Né? E o plano dos ascensionados, neste plano, as construções e as cidades são verdadeiras intercâmbios estelares. Então, vocês vão ter que perceber o seguinte. Nesses planos, as construções e as cidades são de uma outra estrutura. Ela está preparada para receber constantemente um intercâmbio estelar. É neste local que os ETs chegam e aportam. Mas aportam com naves gigantescas. Naves que carregam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Às vezes 20, 30 mil. São verdadeiras cidades transportadas pelas estrelas. Nada daquilo que você imagina como disco voador. É completamente distante de tudo o que nós aqui na superfície imaginamos de ET pilotando naves em discos voadores. É outra coisa. Eles deslocam cidades inteiras pelos planos estelares. Mas cidades assim com milhares de pessoas, com tecnologias, com tudo eles deslocam. Então essas cidades aqui, gente, é tão difícil falar dela porque não existe absoluta... a plano da luz já não existe nada parecido aqui. Nessas dimensões, então, de alta sofisticação, de alta tecnologia, onde os espíritos se desprenderam de toda a ligação com o planeta, de toda a ligação emocional, afetiva com esta superfície, e são seres agora preparados para o quê? Para a jornada estelar, para o cosmos. São espíritos preparados para o cosmos, para um amor universal, para uma jornada universal.
Então por isso que quando chegam os ETs, desses ETs de luz, e você pergunta para ele de que planeta que ele veio, não tem respostas. Porque eles podem ter passado há milênios e milênios, milhões de anos até em mundos densos, para uma experiência. Mas eles não são seres que moram em planetas. Vocês estão me entendendo? São seres do cosmos. São seres libertos, livres das densidades inferiores da matéria, e são seres libertos no universo maior. Então, eles não habitam constantemente cidades, não ficam morando numa casinha, eu vou aqui, sabe? São seres que estão constantemente trabalhando e operando num universo mais amplo. Portanto, todas as cidades que são construídas aqui são cidades operacionais, centros de operações sofisticadas. Os espíritos nessa dimensão, ascensionados, eles não estão mais precisando desenvolver coisas do ego, da personalidade, sabe? Não tem posses, eles não têm nada que possuem, não são nada de tudo, é do Estado, é do cosmos, é de todos. Você já está encaixado num sistema operacional de operações de trabalho. Entendeu? É algo que não dá para imaginar aqui na Terra. Aqui na Terra não existe isso. Todo mundo é indivíduo na Terra, né? Todo mundo tem que ter a sua casa, o seu carro, a sua coisa, a minha roupa, a minha isso. Tudo é meu ainda. Tudo individual, tudo de posse. Né? E diferencia das outras pessoas. O meu é melhor do que o seu, o meu carro é melhor que o seu. Não, lá não existe isso. Porque tudo é de todos. Tudo é de todos. Aqui se opera pela lei do amor. Perguntando a um espírito desses, a um ser desse tipo, a um extraterrestre desse, que trabalha na Terra constantemente, trabalha intensamente, você perguntar para ele assim, mas o que você ganha com isso? Então, na verdade, os espíritos respondem assim, nós não trabalhamos para receber alguma coisa. Nós aqui seguimos uma única lei, que é a lei do amor. Tudo que nós fazemos é por amor. Apenas por amor. Fazemos porque nós amamos vocês. Os caras falam assim. Nós fazemos porque amamos vocês. Não porque vamos receber algo em troca. Vocês estão me entendendo? Fazemos tudo por amor. Então é isso, gente. É um resumo na aula de hoje dessas ideias de como são as cidades astrais, como elas estão estruturadas. Né? É claro que tem muita informação ainda para passar para vocês. Nos próximos DVDs, nas próximas palestras, nós vamos trazendo mais e mais informação dessas dimensões mais superiores, ok? Então desejo a todos namastê, muita paz e até um próximo encontro.